Um dos projetos de engenharia mais audaciosos já realizados estende-se por mais de 5,5 km no Golfo Pérsico. A ilha artificial de Palm Jumeirah é tão grande que pode ser vista do espaço. Construída apenas com areia e pedra e ameaçada por terremotos e tempestades violentas e pela erosão causada pelo mar, é incrível que ela realmente exista. Se Deus quisesse uma ilha no formato de palmeira no mar, ele a teria colocado aqui. Os engenheiros precisam correr contra o tempo e lutar contra as forças da natureza. Esta é uma obra incrível que muitos achavam impossível construir. Obras incríveis. Ilhas artificiais de Dubai. Agosto de 2001. O Golfo Pérsico parece um turbilhão. A maior ilha do mundo já feita pelo homem está em construção em Dubai, nos Emirados Árabes. Os engenheiros têm um desafio gigantesco pela frente, pois esta será uma construção como nenhuma outra, com todas as estruturas desafiando a natureza. A maior parte das grandes construções é de concreto e aço. Entretanto, esta ilha imensa está sendo construída apenas com materiais naturais, ou seja, areia e pedra. Cuja erosão se inicia no momento em que atingem a água. Para o gerente do projeto, Bob Berger, é um imenso desafio. Toda construção é um desafio à natureza e este é um exemplo extremo disso. A cada dia tentamos evitar a destruição do que já foi construído. Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é a maravilha do mundo árabe. Um reino construído com a riqueza gerada pelo petróleo. Este pequeno emirado é um dos lugares mais ricos do mundo árabe. Mas nem sempre foi assim. 50 anos atrás, Dubai era um centro comercial construído em uma enseada. Meio século depois, transformou-se completamente e agora é uma cidade famosa pelo ouro, pelo comércio e pelo petróleo. Contudo, o futuro reserva um grande problema. Em 2016, o petróleo terá acabado, o que significará um desastre para a economia. Então, é preciso encontrar uma outra fonte de renda. O príncipe Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum tem um plano de 2 bilhões de dólares para resolver o problema. Ele determina que o país deve ser transformado no destino turístico mais luxuoso do mundo. O príncipe é conhecido por conseguir o que deseja. Para promover a cidade, ele construiu o hotel mais luxuoso do mundo, o Burj Al Arabi, com campos de golfe, pistas de corridas excepcionais e planeja ainda a construção do prédio mais alto do mundo. Mas atualmente sua ideia principal é o turismo em massa, e Dubai parece o lugar perfeito. Os dias são ensolarados praticamente o ano todo, possui praias maravilhosas e um mar sempre azulado. 5 milhões de turistas a visitam anualmente. O objetivo agora é triplicar esse número para 15 milhões. Porém, existe um problema. A costa possui apenas 72 quilômetros de extensão e não há espaço suficiente para todas essas pessoas. Como seria possível aumentar a costa? A ideia do príncipe é construir uma ilha gigantesca e quer que ela esteja pronta em 2006. Existe melhor formato para uma ilha paradisíaca que o de uma palmeira? Com 5,5 km de comprimento, aumentará a costa do país. 56 quilômetros com muito mais praias do que já havia. Mas ninguém construiu uma ilha deste tamanho e formato antes. Quando soube do projeto, não acreditei. Achei incrível. O plano é construir uma cidade no mar. A ilha em formato de palmeira terá casas, centros de compras e restaurantes luxuosos. O quebra-mar, em formato de lua crescente, ligado à palmeira por um túnel, terá 22 hotéis. A maneira mais fácil de construir uma estrutura deste porte no mar é usar concreto e aço. Mas isto não está nos planos do príncipe. Ele pretende criar mais um desafio. Para ficar em harmonia com a região, a ilha deve ser construída com materiais naturais. Assim, a ilha será construída com areia, 94 milhões de metros cúbicos.
O quebra-mar que a protege será construído com 5,5 milhões de metros cúbicos de rochas. Somando estes valores, há areia e pedras suficientes para construir um muro de 2,5 metros de altura, dando uma volta na Terra. Deve ser o único lugar no mundo onde algo assim pode ser feito. É preciso ter visão e coragem para ir até o fim. Para concretizar a realização deste plano, Dubai recorreu a alguns dos melhores engenheiros do planeta. A busca chega até a Holanda, no norte da Europa. Como especialistas em controlar o mar, os holandeses aumentaram a área terrestre em 35%. A equipe holandesa foi imediatamente contratada para executar o serviço. Em primeiro lugar, os engenheiros precisam provar ser possível construir uma ilha no Golfo Pérsico e que ela permanecerá no lugar. Eles sabem que o único modo de proteger a ilha é construir um quebra-mar à sua volta. Mas qual o tamanho necessário? Para descobrir, os pesquisadores calculam a força das tempestades que atingem Dubai e a altura das ondas durante essas tempestades. Também calculam a altura de ondas gigantes provocadas por maremotos, além do efeito que o aquecimento global terá sobre o nível dos oceanos. Mas o que mais amedronta os engenheiros são as ondas gigantescas. Elas se formam em longas distâncias e, levadas por ventos constantes e grandes correntes, destroem quase tudo o que encontram no caminho. Mas os construtores estão com sorte, pois os pesquisadores chegaram à conclusão de que o Golfo Pérsico é o lugar perfeito para esta obra incrível. Como o Golfo tem em média apenas 30 metros de profundidade e apenas 160 quilômetros de largura, é pequeno e raso demais para a formação de ondas que possam causar alguma catástrofe. Porém, os construtores sabem que enfrentarão as intensas tempestades de inverno que vêm do norte, que com ventos fortes e ondas de 2 metros irão castigar a estrutura. Os pesquisadores também precisam calcular a pior das hipóteses, uma tempestade que ocorre a cada 100 anos. Os cálculos finais mostram que para proteger a ilha, o quebra-mar precisa estar pelo menos 3 metros acima da altura das ondas e ter 11,5 quilômetros de extensão. Quando os engenheiros achavam que tudo estava resolvido, surgiu outro desafio. A construção deveria ser iniciada imediatamente, antes mesmo que os estudos estivessem terminados. Um risco muito grande, que poderia ter resultados desastrosos. Se os cálculos não estivessem certos, toda a estrutura poderia ser arrastada pelo mar. Agosto de 2001. A equipe de construção do quebra-mar entra em ação. Eles têm apenas 2 anos para construir o muro gigantesco com 11,5 quilômetros de extensão. Mas logo no início, uma tragédia. 11 de setembro de 2001. O ataque ao World Trade Center em Nova York, um ato de terrorismo brutal. De um dia para o outro, o turismo para o Oriente Médio para. Mas a construção da ilha artificial já havia começado. Será que os milhões de dólares gastos e os meses de pesquisa e estudos intensos foram em vão? Setembro de 2001. Após os ataques terroristas aos Estados Unidos, o número de viagens para o exterior caiu abruptamente. Pânico e temor se espalharam. As pessoas tinham medo de viajar, principalmente para o Oriente Médio. Isso poderia trazer resultados desastrosos para os planos ambiciosos de Dubai. E haviam sido iniciadas as obras da ilha, a maior estrutura já realizada pelo homem. A ilha que transformará Dubai em um destino de primeira classe. O quebra-mar imenso, com 11,5 quilômetros de extensão, já está em obras. Tanto a equipe responsável pelas obras do quebra-mar quanto a da ilha trabalham a todo vapor para tornar este sonho realidade. Mas o dia 11 de setembro causa muitos problemas. Os 1.200 engenheiros que trabalham no projeto sentem-se ameaçados e começam a fazer planos para sair do país. Além disso, também são avisados para não frequentar hotéis e bares na área oeste. Os negócios têm queda repentina. As praias estão vazias, os restaurantes desertos. Ninguém quer ficar em Dubai, que para por 3 meses. Parece que a indústria do turismo do Oriente Médio está se fechando.
Mas o trabalho deve continuar. O cenário político internacional não importa, pois as reservas de petróleo estão se esgotando. O príncipe se mantém firme. Os engenheiros estão comprometidos com a construção e milhões de dólares já foram gastos com a contratação dos melhores engenheiros que já haviam trabalhado em projetos como o aeroporto de Chaplakok, em Hong Kong, o Muro do Mar do Norte e o Centro Industrial de Singapura. Mas nenhum deles havia participado da construção de uma estrutura deste tamanho ou formato antes. Em novembro de 2001, 2 meses após os ataques de 11 de setembro, a corrida para construir esta obra incrível segue a todo vapor. 9 barcaças, 15 rebocadores, 4 dragas, 30 caminhões para carga pesada e 10 guindastes flutuantes são necessários para construir esse muro gigantesco. A primeira etapa para a equipe que irá construir o quebra-mar é aterrar o fundo do mar. 3 dragas imensas retiram uma camada de areia, em seguida colocam essa areia em uma outra camada de mais 7 metros de espessura. Isso deve ser feito quando o mar está bem calmo. Para manter tudo no lugar, grandes quantidades de pedras são colocadas por cima da areia. O leito de pedras levantará o quebra-mar de 4 metros do fundo do mar para 3 metros acima dele. É o começo da proteção para a ilha artificial sem a qual ela não existiria. As camadas inclinadas diminuem a força das ondas que atingem o quebra-mar, mas isso é apenas a base. A parte mais importante, o que realmente irá proteger, é a parte externa. Para criá-la, são necessárias grandes quantidades de rochas que pesam até 6 toneladas. Elas irão proteger a ilha da força do mar. Conseguir essas rochas é uma tarefa árdua. Há grupos que trabalham em 16 pedreiras em todos os Emirados Árabes, pois o quebra-mar com 11,5 km requer muitas rochas. Mais de 5 milhões de metros cúbicos, o suficiente para construir 2 pirâmides do Egito. As explosões ocorrem dia e noite. As rochas são colocadas em caminhões que as transportam até a costa. Em seguida, elas são colocadas em barcaças que as levam até o local da construção. Toda essa operação leva menos de 24 horas. Trabalhando sem parar, 7 dias por semana, até 40 mil toneladas são colocadas a cada dia, quase o mesmo peso de 2 aviões cargueiros. A densidade, o tamanho, a força e a permeabilidade de cada uma são cruciais. O muro deverá durar séculos, mesmo sem concreto ou aço para manter as pedras no lugar. Elas não são dispostas aleatoriamente. Como são separadas por tamanho e peso, o volume as mantém no lugar. Colocadas por guindastes, uma deve se encaixar na outra para resistir à força do mar. É preciso verificar constantemente para garantir que o quebra-mar esteja no lugar certo e as rochas estáveis. E a única maneira de fazer isso é com a ajuda de mergulhadores para examinar cada metro. Nada nesta obra incrível é feito ao acaso. Pois qualquer movimento poderia causar rachaduras em uma rocha e desintegrar o quebra-mar, o que tornaria todo o projeto vulnerável. Um estudo minucioso das rochas submersas é realizado. Os mergulhadores procuram sinais de fadiga. O medo é que algumas possam estar rachadas ou ter se deslocado pela ação das fortes ondas quando foram colocadas. A cada 27 metros, o mergulhador vem à tona para relatar a posição das que foram examinadas. A leitura é registrada por um homem em terra. Até agora, esta parte do quebra-mar está firme. Janeiro de 2002. 6 meses após o início da obra, uma grande parte do quebra-mar já está pronta, mais de 4 quilômetros. Para todos os envolvidos é um período de entusiasmo, pois o sonho está se tornando realidade. Quando o primeiro trecho ficou pronto, fomos todos lá. Precisávamos andar naquele pequeno precipício no meio do mar e olhar para Dubai. Era o começo do nosso trabalho.
Um momento de realização para a equipe, mas ainda faltam 10 quilômetros para construir. Os engenheiros estão felizes, mas essa felicidade dura pouco. O inverno se aproxima. Com apenas 2 anos para terminar o quebra-mar, ninguém quer atrasos no cronograma. Com a chegada do inverno, chegam também as fortes tempestades, com ventos de mais de 50 quilômetros horários. Como a mudança dos ventos é rápida, deixa o mar muito agitado. Chuvas torrenciais, temporais violentos ou tempestades de areia que impedem a visão. Se na terra quase nada se move, no mar é muito pior. Ondas imensas castigam os barcos, que precisam de mar calmo para colocar a areia e as rochas no lugar certo. Tivemos de ficar no pequeno abrigo que construímos. Os engenheiros estavam preparados para o mau tempo, mas as tempestades de 2002 foram piores que imaginaram. Todos se amontoavam tentando se proteger da tempestade. Os barcos conseguem se abrigar, mas será que o quebra-mar resistirá? É um período de angústia. Durante as 3 semanas seguintes, as tempestades são implacáveis. Só resta esperar. O quebra-mar resiste, mas o cronograma fica apertado. A construção está 3 semanas atrasada e a pressão é imensa. Cada segundo é importante. É vital que a ilha tenha proteção. A ilha só poderá surgir acima da água quando um trecho de 550 metros de quebra-mar estiver pronto. O cronograma está muito apertado. Toda esta obra incrível deverá estar pronta em 2006. A equipe tem apenas 2 anos e meio para criar o quebra-mar e a ilha artificial e apenas 2 anos para construir uma cidade sobre ela. A única maneira de cumprir os prazos é construir o quebra-mar e a ilha ao mesmo tempo. Mas não é a situação ideal, pois significa que durante a construção a ilha terá pouca proteção. Mas não há escolha. O prazo de entrega está determinado. Enquanto o grupo que constrói a ilha aguarda a construção do quebra-mar, tenta ganhar tempo colocando a fundação de areia abaixo do nível do mar. Porém, neste momento, 8 meses após o início da construção, todos estão ansiosos para alcançar a superfície. Finalmente, em abril de 2002, os primeiros 550 metros de quebra-mar estão 3 metros acima da superfície. Por fim, o grupo que constrói a ilha em forma de palmeira poderá entrar em ação e erguê-la pela primeira vez. Para completar esta tarefa, o grupo precisa encontrar 94 milhões de metros cúbicos de areia para criar a ilha. Isso seria suficiente para cobrir a ilha de Manhattan com 1 metro de altura. Se essa parte do trabalho é difícil, encontrar a areia certa é mais ainda. Areia é o que não falta em Dubai, mas há um problema. A areia do deserto não é própria para esse tipo de obra, pois como é muito fina, os grãos não ficam grudados. Isso significa que, se fosse utilizada, a ilha toda seria levada pelas águas. Assim, é preciso procurar em outro lugar. A areia adequada é encontrada a pouco mais de 11 quilômetros em alto mar. Por ser grossa, fica compacta e mais resistente ao impacto das ondas. Como será retirada do fundo do mar, levará menos tempo para transportá-la para o local da obra. Em apenas 3 horas, uma draga recolhe a areia, segue para o local de construção e a lança no lugar certo. A draga retira aproximadamente 1 metro de areia do fundo do mar por toda a extensão de uma área de 5 quilômetros quadrados. Em menos de 1 hora, o tanque de 8.000 toneladas está cheio. A areia, então, é bombeada e lançada no lugar certo a uma velocidade de 10 metros por segundo, o suficiente para encher uma piscina olímpica em 4 minutos. A construção segue em ritmo acelerado para cumprir o prazo estabelecido. Dia após dia, a ilha surge lentamente. A areia lançada vai se acumulando e forma uma faixa que ficará 4 metros acima do nível da água. Porém, os engenheiros estavam preocupados. Será que a ilha está com o formato planejado?
Havia muita curiosidade e preocupação. Será que o formato está certo? Mas há um trunfo na manga. Ou melhor, no espaço. A mais de 600 quilômetros da Terra, Dubai tem acesso ao único satélite privado do mundo. É tão potente que compete com os russos e americanos. O satélite Iconos, na órbita da Terra, tira fotos que mostram que, até agora, a ilha está no formato certo. Além disso, o príncipe pode acompanhar de perto o desenvolvimento de seu projeto arrojado. Agosto de 2002. Um ano depois, a construção da ilha está adiantada. O quebra-mar já está com 8 quilômetros. Já se podem ver 8 folhas no Mar Azul. Mesmo assim, é um processo extenuante e difícil. Este processo de aterragem é comum, mas não o projeto. Não há molde para desenhar a palmeira, nem pontos fixos para servir de suporte. O desenho acaba se transformando num pesadelo, pois tudo depende da precisão. Esta estrutura gigantesca tem 56 quilômetros de frente para o mar. E é praticamente toda curva. Para dificultar ainda mais, é impossível verificar se a areia está caindo no lugar certo. O único modo de fazer isto é usar tecnologia de ponta. Sem o GPS, não realizaríamos esta obra. Há apenas 2 linhas retas, as outras são curvas. E tudo depende de um grupo de 5 homens que andam pela ilha todos os dias conforme ela vai sendo construída. É um trabalho exaustivo, pois no verão a temperatura chega a 48 graus centígrados, com umidade de 95%. O pesado aparelho receptor que carregam cria uma grade de referência. Os sinais são enviados do espaço para uma posição fixa na Terra, e então a altura e a posição da faixa de areia são registradas. Com esses dados, as dragas são colocadas na posição exata e lançam a areia com precisão. Apenas com o uso de tecnologias de ponta, o GPS, esta obra incrível teria um formato perfeito. Enquanto o mundo observa, a ilha em formato de palmeira se torna realidade. Ao mesmo tempo, os Emirados Árabes recuperam a confiança mundial. Após os ataques de 11 de setembro, Dubai surge como porto seguro do Oriente Médio. As praias estão cheias e os negócios recomeçam. Valeu a pena continuar a obra. Contudo, ainda há um prazo a ser cumprido. A ilha deve ficar pronta até 2006. A coordenação entre os dois grupos, o que constrói o quebra-mar e o que constrói a ilha, é crucial. Se não trabalhar em perfeita sincronia, todo o projeto pode ficar comprometido. Se a construção do quebra-mar for adiantada, cortará o acesso das dragas que transportam a areia para a construção da ilha. Se a ilha estiver adiantada, ficará exposta às tempestades. Uma obra não pode ficar à frente da outra de modo algum. É uma sincronia delicada. Mas um ano após o início das obras, o trabalho está dentro do cronograma. Apesar das dificuldades, a ilha surge das águas protegida pelo quebra-mar. Entretanto, o maior desafio ainda está por vir. Como tornar a ilha um lugar seguro para construir? Ela é toda feita de areia, que é instável, é altamente suscetível ao movimento da água em volta e, além disso, é preciso tempo para que se acomode e fique forte o suficiente para receber alguma obra. E como esta obra incrível terá que suportar uma cidade com 120 mil pessoas, a segurança de todos depende de uma boa fundação. Assim, a ilha de areia precisa ficar forte como uma rocha. Mas como? Outubro de 2002. Em Dubai, um dos projetos mais audaciosos da engenharia está sendo construído. A ilha com mais de 5 quilômetros de comprimento, em forma de palmeira e totalmente feita com materiais naturais. Um ano depois do início das obras, 2/3 do quebra-mar estão completos.
8 quilômetros de rocha se amontoam 3 metros acima da superfície da água, com uma largura de 200 metros de praia, onde serão construídos 22 hotéis. Dentro dessa proteção, as primeiras 8 folhas da palmeira feita de areia surgem na água. As dragas lançam a areia que foi retirada do fundo do mar para criar a ilha, que terá 5,5 quilômetros. Entretanto, a construção de uma obra no mar, apenas com areia e rochas, apresenta desafios a cada etapa. A equipe luta contra a natureza constantemente, pois o mar provoca a erosão do trabalho já feito. Nossa preocupação era fazer tudo bem, colocar a areia e as rochas no lugar certo. A equipe acelera o trabalho para terminar o projeto. Mas então surge um problema que pode ameaçar tudo. A decisão de iniciar a construção da ilha antes de terminar os estudos apresentou um problema. O mar não circula como planejado. As marés não fluem adequadamente. A água limpa não tem fluxo rápido nas vias internas. Há um risco muito grande de que a água fique estagnada. Muitas pessoas já pagaram milhões por um pedaço deste paraíso. E com certeza não querem água verde e fétida. É preciso encontrar uma solução e rápido. O projeto deverá sofrer mudanças. Mas o formato da ilha segue o projeto original. Mais testes são realizados no computador e, felizmente, uma solução é encontrada a tempo. Uma solução bem simples. O quebra-mar precisa ter 2 aberturas e então 2 pontes são construídas. Essas aberturas permitem o fluxo de água pelo sistema. 2 vezes ao dia, a maré alta deixa água limpa em volta das folhas da palmeira. A cada 2 semanas, toda a água é renovada. Porém, sempre existe o medo de que o problema retorne. Especialistas em meio ambiente testam a água diariamente para verificar se o sistema funciona. A volta de algas e água estagnada é algo que não podem permitir. Com a qualidade da água garantida, o projeto segue em frente. A corrida agora é para terminar a ilha, e 7 dragas lançam areia para criar as últimas folhas de palmeira, enquanto guindastes flutuantes colocam as últimas rochas no lugar. Em agosto de 2003, o quebra-mar está pronto. 5,5 milhões de metros cúbicos de rocha contém a força do mar. 2 meses depois, em outubro, a ilha está pronta. 94 milhões de metros cúbicos de areia foram depositados no Golfo Pérsico para criar esta ilha em formato de palmeira. Em apenas 2 anos, ela surgiu no mar. O prazo de construção foi cumprido. A primeira fase desta obra incrível está terminada, mas ainda falta muito. A primeira etapa foi apenas a construção das fundações. Agora, para completar o sonho do príncipe, 4.500 casas, apartamentos, hotéis e centros de compras devem ser construídos. A ilha deve abrigar uma cidade e este é o próximo grande problema. Não é fácil construir sobre areia. Como ela foi apenas lançada, está solta e sem compactação. Como a areia para construir a ilha foi retirada do fundo do mar, ela teve de ser lavada. É possível andar sobre ela algumas horas depois de ter sido lançada, mas ainda não está compacta para se construir sobre ela. Uma base forte é vital para suportar o peso de uma cidade. Antes de iniciar a construção, é preciso encontrar um meio de compactar a areia para que fique firme. Teoricamente, a ideia é simples. Precisamos apenas compactar a camada superior. Quando pressionamos, ela fica compacta, não se espalha e se torna firme para construir. Mas, na verdade,
Os engenheiros trabalham com uma área de quase 5 quilômetros quadrados. A areia se compacta naturalmente com o tempo, mas leva anos. E tempo é algo que eles não têm. A construção da cidade deve começar imediatamente. Além da pressão do tempo, há outra razão muito mais importante para que a fundação fique muito forte. Dubai fica na borda de uma zona de terremotos. No amanhecer de 26 de dezembro de 2003, a cidade de Ban, no Irã, ao norte do Golfo Pérsico, foi atingida por um terremoto que alcançou 6,6 na escala Richter. Em poucos minutos, mais da metade da cidade foi destruída. 43 mil pessoas morreram. Mais de 20 mil ficaram feridas e 60 mil desabrigadas. Como consequência, múltiplos tremores atingem Dubai a 480 quilômetros no outro lado do Golfo Pérsico. Um alerta para os projetistas. Se o epicentro atingir Dubai, significa desastre. Se um terremoto atingir a área, a areia pode perder a compactação. Quando a areia é lançada, um grão fica sobre o outro. Com a água, torna-se uma ilha. Mas a força de um terremoto pode fazer essa ilha desaparecer. Este fenômeno se chama liquefação e acontece quando um tremor atinge a superfície da Terra e faz com que as partículas de areia se movimentem. Conforme a areia se compacta, ela empurra a água entre as partículas para cima, causando a liquefação do solo. Isto significa que a ilha inteira se desmancharia no mar. Então, é preciso compactar uma camada de areia com 12 metros de profundidade, uma grande quantidade para ser feita por um rolo compressor comum. A única solução é um processo chamado compactação por vibração. Janeiro de 2004. 15 máquinas trabalham sem parar para dar firmeza à ilha. Sondas fazem mais de 200 mil buracos em toda a superfície. A pressão da água e do ar fazem com que essas sondas penetrem fundo. A haste então vibra e faz tremer o solo em volta que se compacta. É uma fórmula já testada. Conforme a areia se compacta e afunda, mais areia é jogada, até que a área em volta da sonda esteja firme como uma rocha. Foram necessários 8 meses de trabalho para estabilizar as 17 folhas da palmeira, algo imprescindível para garantir a segurança das 120 mil pessoas que irão viver e trabalhar aqui. Março de 2004. 2 anos e meio depois do início dos trabalhos, Palma de Jumeirah, a Ilha da Palmeira, está pronta para receber os edifícios. Milhares de caminhões e guindastes, suprimentos e mais de 2.000 trabalhadores chegam à ilha. A parte mais complicada do projeto é a instalação da infraestrutura, com tubulação de gás, cabos elétricos, fornecimento de água e prédios. Uma cidade inteira deve ser construída em apenas 2 anos. Nenhum projeto desse tipo foi realizado antes. Para Scott Hutchinson, gerente do projeto, a construção dos apartamentos é um terrível pesadelo de logística. Já trabalhei em 3 ou 4 projetos bilionários, mas este é o maior e o mais complexo que já vi. Não imagino outro projeto mais complexo que esse. 850 ônibus transportam os trabalhadores, que fazem turnos de 12 horas e suportam temperaturas de até 48 graus centígrados. Milhões de toneladas de concreto e aço chegam de toda a parte do mundo. – 51 empreiteiros diferentes constroem casas, ruas, canais, centros de compras, estações de tratamento de esgoto. Cada peça deste quebra-cabeça deve se encaixar perfeitamente. Para manter o cronograma de trabalho, todo o material deve chegar à obra no tempo previsto e para isso não medem esforços para conseguir que chegue. Se o material não chega, colocamos alguém num avião para buscá-lo. Não esperamos, não entramos em pânico. Agimos imediatamente ou a tarefa não se concretiza.
O fornecimento de materiais não é o único problema. A instalação do encanamento de água e gás é um problema bem grande. Muitos quilômetros de canos precisam ser instalados em muitas áreas diferentes. Munir Haidar, chefe da equipe técnica, sabe que o planejamento cuidadoso é vital em uma obra deste tamanho. Existe planejamento, mas sempre é preciso monitorar e fazer ajustes diários, pois as coisas mudam a cada dia. Desde o início, em 2001, a obra está irreconhecível. Originalmente, Palm de Jumeirah foi projetada para acomodar e servir 60 mil pessoas. Mas em 2004, os idealizadores perceberam que a ideia agradou tanto que duplicaram a capacidade para 120 mil. Todos mudam suas necessidades e precisamos atender a essas mudanças. E em Dubai, as coisas mudam muito rápido. A pressão continua. Quando a ilha foi apresentada ao público, todas as casas foram vendidas em apenas 3 dias. A mais cara custou mais de $1 milhão. Dave Beckham é um dos proprietários. 3 anos depois do início das obras, os proprietários querem ocupar os imóveis. Mais de 1.800 mansões devem ser construídas. A data de entrega se aproxima, mas muitas estão ainda em fundação. O tempo passa, mas como o príncipe prometeu ao mundo um local suntuoso para 2006, o prazo deve ser cumprido. Para aumentar a pressão, o projeto para o tronco da palmeira fica cada vez mais elaborado. Este trecho, com mais de 1,5 km de comprimento, deve acomodar pelo menos 8.000 mansões e complexos de apartamentos, 220 centros de compras e restaurantes, e poderá acomodar ainda mais. O novo projeto é uma torre com 36 andares, mais espaço para restaurantes, lojas e 450 apartamentos de luxo. Mas isso tudo tem um preço. O prazo para finalizar esse trecho foi estendido para 2008. Acredito que o melhor momento é quando, depois de ficar frustrado com os desafios, o trabalho burocrático e as reuniões, venho aqui fora e olho para as praias e vejo que é um projeto incrível. É um cenário impressionante. Entretanto, este cenário impressionante sempre apresenta problemas para os engenheiros. Após a primeira fase e a construção da ilha, surge o maior inimigo, o meio ambiente. A natureza sempre tenta destruir o que aparece em seu caminho. Quanto maior a obra, maior o problema. Desde o início, sempre houve uma questão com que os engenheiros tiveram de lidar: a erosão. Toda a praia é constantemente afetada pelas ondas. Em uma ilha construída pelo homem, o problema é ainda maior, pois a areia não é movimentada pelo mar naturalmente. Se a natureza não faz isso, é preciso que alguém o faça. Caso contrário, a ilha inteira poderá desaparecer. Somente depois que a ilha ficou pronta foi possível perceber a dimensão do problema. Cada centímetro dos 56 quilômetros da costa foi estudado para analisar o efeito das ondas sobre o formato da ilha, e os resultados mostraram que a areia está sendo levada gradualmente em alguns locais e acumulada em outros. Se não houver monitoramento, as praias não ficarão alinhadas e tudo irá por água abaixo. Mas os engenheiros acreditam que, com manutenção constante, é possível manter o formato complexo da palmeira. Quando tudo parecia resolvido, surge outro grande dilema. A erosão das praias também afeta a costa de Dubai em escala ainda maior. Como Dubai é conhecida pelas praias maravilhosas, a construção desta obra incrível causaria danos a elas? Geralmente, as correntes carregam a areia ao longo da costa, mantendo as praias alinhadas. Mas a construção de uma obra como esta, perto da praia, alterou o movimento das ondas na região. A corrente está modificando a costa. A areia é depositada em alguns lugares, aumentando a extensão da praia. Em outros lugares, a praia sofre erosão. Uma pesquisa inicial apresentou fatos preocupantes. Em alguns trechos, a praia pode sofrer erosão de 10 a 15 metros por ano, o que poderá destruir propriedades, estradas e resorts.
Com o tempo, a costa se definirá e a natureza e esta obra incrível aprenderão a conviver, mesmo que isso possa levar anos. Enquanto isso, é preciso usar uma draga para retirar a areia de locais em que se acumula e transportar para aqueles locais que sofrem erosão, fazendo com que a costa mantenha sua forma original. As praias de Dubai estão em segurança por enquanto. Dia após dia, é preciso descobrir como dominar a força da natureza. O problema da erosão está sob controle. Mas a ameaça não está apenas na superfície da água. Outro problema se esconde debaixo das ondas. Qual o impacto desta obra incrível sobre a ecologia da região? Agosto de 2005. 4 anos após o início do projeto, uma das maiores ilhas já construídas pelo homem em todo o mundo deixa sua marca na costa de Dubai. Foi o primeiro grande passo para colocar Dubai no cenário mundial. Ao realizar uma obra dessa magnitude, algo nunca feito antes, os engenheiros encontram problemas diferentes a cada instante. Desde a concepção da ilha, os ambientalistas estão convencidos de que a construção desta obra incrível destruirá a vida marinha local e arruinará a grande atração de Dubai, o Mar Azul. É um problema sendo observado constantemente. A cada 6 semanas, os mergulhadores verificam a água e os peixes e os corais são monitorados e medidos. O temor de que a construção possa ter destruído a vida marinha não tem fundamento até agora. Na verdade, esta obra incrível parece ter o efeito contrário. A vida marinha não foi afetada pela retirada de uma camada de 1 metro de areia do leito do oceano. E importante é que o quebra-mar oferece abrigo para peixes e está atraindo novas espécies para esta área. Esse fato que está sendo aproveitado pelos idealizadores do projeto que planejam construir o maior recife artificial do mundo. Em junho de 2004, 2 aviões caças foram jogados no mar para que os mergulhadores possam observá-los e há planos de afundar um ônibus de 2 andares, desses utilizados em Londres. Na verdade, seguindo o estilo de Dubai, qualquer coisa poderá ser criada para competir com os recifes da Austrália, do Mar Vermelho e das Ilhas Maldivas. Mesmo antes de a ilha estar terminada, o príncipe se entusiasmou com seu sucesso e agora quer mais 2 ilhas ainda maiores que esta. Palm Jebel Ali já está em construção e terá quase o dobro do tamanho de Palm Jumeirah, 8 quilômetros de diâmetro. Foi projetada para ser uma ilha de tranquilidade com 29 hotéis de luxo e um anel interno de casas sobre a água que refletem um poema escrito pelo próprio príncipe. Palm Deira será ainda maior. O trabalho apenas começou nesta ilha que terá 14 quilômetros de comprimento e poderá acomodar 500 mil pessoas. Embora os engenheiros saibam como desenvolver estas obras, existe um problema preocupante: a matéria-prima. Para criar a ilha serão necessários 1.500.000 metros cúbicos de areia, 15 vezes mais que o utilizado para construir a primeira ilha. As dragas procuram em alto mar a areia adequada necessária. Os engenheiros acreditam que conseguirão atingir seus objetivos. E quando achavam que os recursos já se haviam esgotado, o príncipe tem outra ideia extravagante. Para tornar Dubai a cidade número 1 em turismo, ele quer construir o mundo. 4 quilômetros mar adentro, centenas de pequenas ilhas estão sendo construídas e vistas do ar, elas terão a forma dos continentes. Uma estrutura ainda mais complicada que o formato de palmeira, pois não será apenas uma ilha, serão 300, uma diferente da outra, com tamanhos que variam de 2 a 8 hectares. O prazo para a entrega dessas ilhas exclusivas é 2007. Arizona, Wyoming, França e Austrália já estão à venda e custam entre 6 e 36 milhões de dólares sem ter nenhuma construção. Entretanto, criar o mundo é algo que exige uma precisão muito grande. O arquipélago cobre uma área de 7 km por 9,
Cada ilha deverá ser construída na posição exata para formar os continentes que serão notados quando vistos do espaço. Qualquer erro pode arruinar o trabalho. Palm Jumeirah destacou Dubai no mundo inteiro e agora o mundo se destaca em Dubai. Será que isso tudo não é exagero? Será que a demanda por propriedades vai se manter com todas essas construções? Será que tudo isso é passageiro? Até agora, as 2 ilhas em formato de palmeira estão completamente vendidas, assim como 1/3 das ilhas que formam o mundo. Embora ainda há muito espaço para ser negociado, há muita confiança, pois parece que a demanda continua. Obras gigantescas como esta são a mania mais recente. Em janeiro de 2005 foi lançado o projeto Dubai Waterfront, que vai se estender mar adentro e criar 75 quilômetros de margens que se estenderão pelo deserto. Juntas, todas essas obras incríveis aumentarão a costa de Dubai de apenas 72 quilômetros para 1.500 quilômetros. Um aumento de mais de 2.000%. Enquanto isso, a equipe de construção de Palm Jumeirah continua o trabalho para terminar a obra em 2008. A ilha continua a desafiar a natureza e prova que os engenheiros podem e continuarão a ultrapassar os limites da tecnologia. A ilha em formato de palmeira é realmente uma obra incrível. Versão Marshmallow São Paulo.